Obrigado. Quer que eu ligue o ar ou tá com você? Ah, não, tá quente, mas quando eu ligo o ar, minha garganta vai embora. Deixa quieto. Pode, se não atrapalhar. Queridos, boa noite, bem-vindos, queridos. É quinta-feira, meu povo. Amanhã é sexta, coisa louca. Gente, muito bem-vindo. Lembrando, para quem está chegando agora, eu sou o professor Clécio de História do Brasil e eu vou recapitular vocês rápido, para quem chegou agora e está mais perdido que cupim metalúrgico, então deixa eu dar um aviso. Nós já cumprimos o quê? Desde o início da FOG, começa com a independência do Brasil. A gente já passou o período do Brasil Império todinho, aí a gente iniciou a República com a República Velha, que é separada em República da Espada, dos militares Deodoro e Floriano, e a República das Oligarquias, que são os presidentes civis, é um pedaço grandão. Acabou. E aí nós começamos agora o governo Vargas, que são 15 anos de governo, desse primeiro governo, porque tem um segundo Vargas ainda na frente. 15 anos de governo que nós iniciamos na aula passada e vamos continuar agora. Lembrando que sempre que a gente acaba um assunto, a gente faz as questões. Por exemplo, acabamos o Império e resolvemos questões sobre o Império. Só questões da prova de vocês, do CHQO, claro. Acabamos República Velha, fizemos questões. Vargas, só vamos responder então questões de Vargas quando acabar o governo dele todo. Vou dar um aviso antes que alguém comente aqui. Clécio, então quando chegar em 45, a gente vai responder as questões de Vargas, né? Não, sabe por quê? Deixa eu explicar um troço, já falar da surpresa lá na frente. É porque depois que parar 45, vem um outro presidente, chamado Dutra, e depois do Dutra vem o Vargas de novo. Aí é nesse segundo governo que ele morre. Quando ele morrer, aí a gente responde as questões. Por que eu estou falando isso? Porque nas suas questões sobre Vargas, tem questões que é sobre o Vargas todo, inclui o primeiro e o segundo governo. E eu não falei do segundo ainda. Então, questões de Vargas aqui, nós só vamos responder depois que o Vargas morrer, quando acabar tudo dele mesmo, tá? Aí dá sequência para os outros. Bacana? Queridos, fui informado aqui que eu parei na Constituição de 34. A Constituição que trouxe o voto secreto, o voto feminino, a instituição de novas leis trabalhistas. Não foi isso, gente? Se eu tiver errado, alguém me escreve aqui, por favor. Uma instituição de novas leis trabalhistas, como salário mínimo, jornada diária máxima de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil, regulamentação de trabalho noturno, carteira de trabalho, justiça de trabalho, 10 mil coisas sobre leis trabalhistas, coisas essas que vocês já sabem de carteirinha. Vocês que estão aí me assistindo, não pega nenhuma delas, porque vocês têm um regimento próprio militar de vocês. Então isso aqui é tudo muito lindo, maravilhoso, para tu escrever na prova. Para tua vida não serve para nada, porque tu não se aplica a isso. A não ser que você saia do exército, aí tudo bem. E uma coisinha, gente, que eu não sei se eu falei. Se eu falei, eu vou repetir. Se eu não falei, eu estou falando agora. Você colocou aqui na Constituição de 34 que foram criadas leis trabalhistas. Não foi isso que você escreveu? Foi, Clécio. As leis trabalhistas foi aqui. Além do voto secreto e outras coisinhas. Mas as leis trabalhistas foi aqui. Só um detalhe que eu não sei se falei, então eu vou escrever agora. Toma cuidado, porque eu acho que eu falei isso, não sei. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é o detalhamento dessas leis trabalhistas. Foi Vargas que fez também. Porém, a CLT, gente, ela só é feita em 43, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o que o menino pensa? Pô, leis trabalhistas foi feita em 34. Se a CLT é sobre as leis trabalhistas, por lógica, ela deve ter sido feita em 34 também. Não, a CLT ela é feita lá no terceira parte do governo Vargas. 43, a gente já está no Estado Novo. Olha para o teu caderno aí, vê se no início do Vargas eu não coloquei uma linha do tempo. Vê se não está aí. Assim, ó, governo constitucional, governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial, que é o Estado Novo. A CLT é nessa terceira parte. É de Vargas, são leis trabalhistas, mas não é feita junto, no mesmo ano das leis trabalhistas. Tá bom, gente? Só põe essa observação. Ah, falei, né? Então é bom que eu falei de novo aqui. Pronto, tá bom.
Vamos começar? Vamos. Aí o que você vai escrever para começar a aula de hoje? Não tá no quadro, você que vai escrever isso. 1934, Vargas fez uma Constituição. Você escreveu aí. Aí você vai escrever isso agora aqui no teu caderno. Assim que a Constituição ficou pronta, em 34, foi feita eleição para presidente. Porque estava na Constituição dizendo que o voto tem que ser secreto e direto. Foi feita eleição para presidente. Quem foi eleito presidente? Getúlio Vargas, o próprio. Por isso que agora, em 34, começa o governo constitucional. Por quê? Porque agora eu tenho uma Constituição e eu tenho um presidente eleito. Então acabou o governo provisório. Por que chamava provisório? Ele suspendeu a Constituição, ele não foi eleito, então ele estava ali provisoriamente. Agora, em 34, tem uma eleição onde Vargas é eleito e tem uma Constituição. Começa o governo constitucional. Porém, tem um detalhe que você vai escrever aí, que é exceção à regra, que você odeia, eu sei, mas não fui eu que criei a exceção. Na Constituição de 34, está escrito que o voto tem que ser secreto e o voto tem que ser direto. Está escrito na Constituição. Se aparecer lá, característica da Constituição, beleza. Porém, essa eleição para presidente que teve em 34, como foi a primeira eleição pós-República Velha, escreva aí grandão, ela foi indireta. Traduz, Clésio. Foi o Congresso que votou. Então, o que Vargas faz em 34? Ele abriu o Congresso de novo, óbvio, né? Até porque escreveram a Constituição, e mudou um monte de gente lá dentro do Congresso, né? Colocou, inclusive, alguns tenentes ali, mudou tudo. E são esses parlamentares que vão eleger Vargas. Então, a eleição de 34, ela é indireta. Por que você está escrevendo falando isso, Clécio? Para você anotar no caderno. Que Vargas, apesar de ser amado pelo povo, não foi eleito pelo povo. Já vou dar uma dica, viu, que vão querer te confundir na prova. Dentro desses 15 anos aqui, dentro dos 15 anos, tá? Que é o primeiro governo Vargas. Dentro desses 15 anos, você vai aprender comigo que Vargas é idolatrado, amado, mas dentro dos 15 anos, nunca foi eleito pelo povo. Não foi. Ah, se fosse até ganharia. Tá, mas não foi. Primeiro porque 30, ele perdeu a eleição, deu um golpe. 34, que é agora, a eleição foi indireta. E 38 é o que eu vou falar que vai acontecer aqui ainda. Calma. Então a eleição foi indireta. Se alguém tiver a memória boa ou caderno organizado, deve falar assim: Clécio, aconteceu a mesma coisa com Deodoro da Fonseca, não foi não? Deodoro fez uma Constituição em 1891. A Constituição dizia que a eleição era direta. Mas como Deodoro foi era a primeira vez que o povo estava votando para presidente, a eleição de Deodoro foi indireta. A mesma coisa com Vargas. Beleza? Então anota aí. O que você vai anotar então para começar essa aula? Aqui, eu vou até fazer uma linha. Que está começando agora o governo constitucional. Então isso aqui é do governo constitucional. E o governo constitucional começa com uma eleição indireta de Vargas. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, Clécio. E aí, com isso, gente, quando Vargas fez a Constituição, estava até no processo de fazer, ele já havia autorizado, ainda no governo provisório, a existência de partidos políticos. Tá, legal. E aí, gente... Esquecendo alguma coisa aqui, peraí. Ah, tá aqui. Pera aí, gente, que eu tô perdido aqui. Ah, tá aqui. Meu celular que eu tinha perdido. E aí o que acontece? Ele abre a possibilidade de partidos políticos. E 2 partidos são formados. Um em 32, outro em 34. Mas o que interessa não é o ano, não. O que interessa é o que eu vou escrever aqui. Quais são os 2 partidos? Em 32 é criado a AIB. E em 34 a ANL. Tá, o que você tem que saber mesmo? Eu vou falar o que significa a sigla, tá? Mas o que você tem que saber é qual é a ideologia que cada um defende e se eles são contra ou a favor Vargas. Beleza? Então vamos pro primeiro aqui. AIB, se alguém quiser escrever a sigla. Ação Integralista Brasileira. Repita. Ação
integralista brasileira. São chamados integralistas, como conhecidos camisas verdes, que eles vestiam camisa verde escuro, tá? Os integralistas, gente, eles eram um partido com tendências de direita. Tá? Vou falar um troço que vai parecer esquisito, mas para fins de prova você põe isso, tá? Vamos lá. Amados, vou ter que falar um troço aqui por 30 segundos rapidinho. A sua prova não cai história geral. Só que tem alguns fatos de história geral que você tem que saber para poder entender a história do Brasil. Então olha para mim e presta atenção. No início da década de 30, Benito Mussolini já havia assumido o poder lá na Itália com o Partido Fascista, que é um partido de extrema-direita. E em 33, Hitler vai assumir a liderança na Alemanha, porque já existia o partido de extrema-direita, partido nazista. O que você tem que saber, gente? Que no começo da década de 30, já existiam países com governo de extrema-direita, já. E já existia países com governo de extrema esquerda. Joseph Stalin assumiu o poder na União Soviética em 24. Então já. Então do lado de fora do Brasil já existiam países de extrema direita e de extrema esquerda. Isso que eu acabei de falar refletiu aqui no Brasil? Sim, através desses dois partidos. Então esses partidos que eu vou explicar para vocês nada mais são do que reflexo do que estava acontecendo do lado de fora. Tá bom? Então vamos para o primeiro. Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente os integralistas. Era um partido de extrema direita. Posso escrever no meu caderno, Clécio, que aí os integralistas tinham uma tendência fascista? Pode, oficialmente, tá? No boteco a gente discute outras coisas, mas para fins de prova. Pode. Era um partido que tinha uma tendência aos partidos de extrema direita fascista italiano. O lema deles era Deus, Pátria, Família, semelhante a alguns lemas da Itália fascista. Eles usavam como símbolo uma letra grega chamada sigma. Tá? Então, os integralistas eram de extrema direita e tinham uma tendência fascista. O que você tem que escrever? Se eles eram contra ou a favor Vargas. Você vai escrever que eles eram a favor. Clécio, se eles eram a favor, isso significa que Vargas era a favor deles também. Ué, então Vargas apoiava um partido de extrema direita. Do outro lado, existia a ANL, fala a sigla, Aliança Nacional Libertadora. Repita, Aliança Nacional Libertadora. É o que nós chamamos de aliancistas. Vamos lá. Era um partido de extrema esquerda. Posso escrever no meu caderno que os aliancistas eram partidos que possuíam tendências socialistas? Pode. Deixa eu fazer uma observação rapidinho, gente. Eu não sei se vocês já sabem disso ou estudaram isso na escola, enfim. Socialismo e comunismo são ideologias distintas. O comunismo é como se fosse a evolução do socialismo. Mas para a gente, em história do Brasil, vamos interpretar socialismo e comunismo como sinônimos, tá bom? Então, se na tua prova falar a ANL era um partido de tendência socialista ou partido de tendências comunistas, entenda como se estivesse falando a mesma coisa. Então, não vai viajar na maionese, partido com tendência comunista. Está errado porque era tendência socialista. Não, gente. Vamos entender comunismo e socialismo aqui, no contexto de história do Brasil, como sinônimos. Não são sinônimos, mas vamos entender como sinônimos para fins de prova, tá bom? Tacles era um partido de extrema esquerda. Contra ou a favor Vargas? Contra. A ANL era um partido que defendia a reforma agrária, que defendia para parar a dívida externa, parar o pagamento da dívida externa, boicotar a dívida externa, enquanto a AIB era o partido mais conservador. Então, peraí, Clécio, se a ANL era contra Vargas, eu posso escrever que Vargas era contra eles. Óbvio. Então, eu já posso escrever no meu caderno que Vargas era anticomunista, ou antissocialista, como você queira falar. Sim, pode colocar isso. E o que vai acontecer? Agora que é o barato. Gente, a ANL, ela era contra Vargas, sim. E vivia criticando o governo Vargas, porque Vargas era um governo centralizador que tinha tendência mais para a direita.
Certo. Criticou tanto que em 1935, o que Getúlio Vargas fez? Mandou fechar a ANL. Mandou fechar o partido, colocou o partido na ilegalidade, na clandestinidade. Eita, então Vargas, tadinho, o partido só durou um ano, tadinho. Foi fundado em 34, 35, Vargas já mandou fechar. Como Vargas mandou fechar, os comunistas se uniram em torno dos integrantes da ANL e falaram, pô, um presidente assim não dá pra ter não, cara. O que nós vamos fazer? Os comunistas se reuniram para tentar dar um golpe em Vargas. Como é que é o nome disso? Intentona comunista. Então, Clécio, qual é a definição de intentona comunista? É uma tentativa dos comunistas de dar um golpe em Vargas. E o interessante... e se perguntar, qual foi o motivo? Por que eles tentaram dar um golpe em Vargas? Porque Vargas fechou o partido dele. Fechou a ANL. Tá. E o interessante, sabe quem liderou essa tentativa de golpe? Quem, Clécio? Luiz Carlos Prestes. Aí o aluno aí em casa está perguntando, você, pequeno sargento, Luiz Carlos Prestes não é o da coluna Prestes, lá atrás, no finalzinho da República Velha? Não é aquele cara que era o capitão do exército lá do Rio Grande do Sul, abandonou o exército, virou meio que guerrilheiro? Aí você faz uma pergunta que aparentemente está errada. Clécio, eu nem sabia que o Prestes era comunista? Resposta, não era. Coluna Prestes não tem nada a ver com comunista. Mas o cara está aqui? Não. Você lembra como é que acabou a coluna Prestes? Acabou dando errado e os caras fugindo. Bolívia, Uruguai, lembra disso, né? Depois que o Prestes fugiu do Brasil, do lado de fora do Brasil, é que ele virou comunista. Na época ele não era. Aí ele virou, então ele volta pro Brasil já como comunista. Beleza? Então ele virou comunista agora. Quer dizer, agora não, depois que acabou a coluna Prestes. Então ele passa até a presidir, ele era o presidente da ANL. Ele que vai liderar a tentativa de golpe dada pelos comunistas. Inclusive, ele recebe ajuda de um agente secreto da União Soviética. Eita porra, a União Soviética chega e fica de olho no Prestes? Claro, tem um cara no Brasil tentando implantar uma revolução comunista, nós da União Soviética, Joseph Stalin, fala, vamos dar ajuda para esse cara. Quem é que vem ajudar o Prestes? Olga Benário. Olga, para quem não lembra, tem até um filme, tá, gente? Se você quiser assistir o final de semana, tem um filme que chama Olga. Tá? Só que o filme não conta a história de Vargas, não. O filme é a história da Olga. Olga é uma alemã, ela nasceu na Alemanha, filha de judeus, que virou comunista. Aí ela foi para a União Soviética, recebeu treinamento militar, patati, e entrou no Brasil disfarçada de esposa do Prestes. O Prestes e a Olga entraram disfarçados de marido e mulher em lua de mel. Ela entrou com a missão de auxiliar o Prestes a dar um golpe em Vargas. Resumo, Clécio. Quem que deu essa tentativa? Tudo errado. Deu certo? Claro que não. Então esse intentona comunista é uma tentativa frustrada de tomada do poder. Chegou a ter uma pequena revolta em Recife e em Natal. Por quê? O que aconteceu que deu errado? Porque o Prestes imaginou, Luiz Carlos Prestes, que quando ele fosse iniciar a revolta, os outros tenentes do Brasil inteiro fossem ficar do lado dele, lembrando a época lá do tenentismo. Lembra lá atrás, coluna Prestes e tal? E não aconteceu. Teve um pequeno levante em Natal, outro em Recife, mas foi abafado facilmente. O Prestes ficou praticamente isolado. Então a intentona comunista deu errado. Tomaram o poder? Claro que não, senão a aula acabava agora. Então foi uma tentativa errada. Luiz Carlos Prestes vai para a cadeia, fica 10 anos, ele só sai solto lá em 45, e a Olga é mandada para a Alemanha, porque ela é alemã, ela é mandada para a Alemanha. O único probleminha é que em 35 a Alemanha já era governada por Adolf Hitler, e a Olga é mulher, judia e comunista. Tudo que Hitler gosta, né? Inclusive Vargas fez errado, porque antes de ir, ela tinha engravidado do Prestes. E pela lei, se ela está grávida de um brasileiro, ela tinha que ter o filho aqui no Brasil. Mas Vargas cagou para a lei, mandou a Olga para lá. Ela teve o filhinho, a filhinha dela, Anitta, lá na Alemanha. Depois a mãe do Prestes trouxe a Anitta para cá, que está viva até hoje, tá? Mora no Rio de Janeiro. E a Olga é mandada para um campo de concentração e é executada na Câmara de Gás. Então a intentona comunista foi uma tentativa de golpe liderada por Prestes,
que deu tudo errado. Agora é que vem a parte boa. Olha como é que esse Vargas é um menino levado. Presta atenção, olha o que eu vou falar. 1930, Vargas perdeu a eleição e deu um golpe com apoio do Exército. Certo. Em 1934, Vargas foi eleito pelo Congresso, presidente. Certo. O mandato na época, que constava na Constituição de 34, era de 4 anos. Então olha para minha mão agora, olha aí para a tela do seu computador. Vargas tinha que ficar o 34, 35, 36 e 37 todo. A eleição antigamente era no início do ano. Então no início de 38 era para ser eleito alguém para presidente. E na época não era permitido reeleição. Então, em 1938, o que era para acontecer? Vargas, sendo um bom ou mau presidente, não interessa, ele tinha que sair, porque já deu os 4 anos e ele não pode ser reeleito. Não é isso que deveria acontecer? Em 38 ele saiu. O que aconteceu? Um ano antes, 37, Vargas fez uma grande jogada. O que foi? Vargas foi nas rádios e deu o seguinte anúncio. Na verdade, quem deu o anúncio foi um general dele chamado Góes Monteiro. Mas o governo deu o seguinte anúncio. Povo brasileiro, meus agentes secretos descobriram um plano aqui chamado Plano COI. O que é isso, Vargas? Esse plano? Plano COI é um plano dos comunistas alegando que na eleição de 38 os comunistas vão me matar e vão tomar o poder. Olha para minha mão. Os comunistas já tentaram dar um golpe aqui em 35. O que o Vargas está falando aqui? Que os comunistas vão tentar dar um golpe de novo na eleição de 38. E aí eu vou pedir para você confiar em mim, de uma coisa que eu não expliquei ainda, mas é o seguinte. Vargas, nessa época, ele já era muito amado pelo povo. Eu ainda vou te explicar sobre economia e populismo, tá? Mas ele já era muito amado. E nessa época, gente, para a maior parte da população brasileira, comunismo era visto como algo negativo, para a maior parte. Então, quando você falava comunista, você imaginava, é um vagabundo, picareta, alguma coisa. Então, boa parte da população que amava Vargas falou, porra, Vargas, a gente não quer que você morra, a gente não quer virar comunista, não. Ele falou assim, uai, tá aqui um plano. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, em nome do povo, o que eu, Getúlio Vargas, vou fazer, já que a democracia está sendo ameaçada? Eu vou cancelar a eleição de 38, para não ter o risco dos comunistas dar um golpe. A galera falou, não, beleza, até o próprio Congresso aprovou, falou, beleza, sem problema. Qual é o único problema que você vai escrever aí? Esse plano aqui era um plano falso. Clécio, então fala a definição toda para eu escrever no meu caderno. Plano COI, gente, foi um plano falso, criado pelo governo, forjado, inventado pelo governo, alegando que os comunistas iriam dar um golpe no Brasil. Qual o objetivo disso? Cancelar a eleição de 38 e Vargas continuar no poder. Fala de novo, Clécio. Foi um plano falso, inventado pelo governo, alegando que os comunistas iam dar um novo golpe para poder cancelar a próxima eleição, que seria em 38, e Vargas continuar no poder. Querido, só um detalhe. Claro que esse lance de plano falso só foram descobrir que é falso anos depois. Claro, na época ninguém sabia que era falso, né? Pensou que era verdadeiro. Porra, Clécio, e o povo engoliu isso? Claro que engoliu. Os comunistas não tentaram dar um golpe de verdade aqui? Tentaram. Então Vargas falou que eles estavam tentando de novo. Pô, mas os comunistas não falaram que não foi eles? Ué, em quem você acredita? No cara que criou o salário mínimo ou no comunista? O cara que deu o voto feminino ou no comunista? Então, esse plano aqui serviu para cancelar a eleição e Vargas continuar no poder. Então, o que você vai escrever no seu caderno? Você vai traçar uma linha aqui. A partir de agora, começa a última etapa do Vargas, que é o Estado Novo. O governo ditatorial. Então, o plano COI é que faz iniciar o governo ditatorial de Vargas. Começa a partir de agora. Tá bom? Então agora vem a última fase de Vargas aqui, que é o governo ditatorial. Dentro dessa fase ditatorial, vou até pôr de cor diferente, no mesmo ano, 37, vou até fazer diferente, fazer melhor. Vou apagar isso aqui tudo. Que agora começa o governo ditatorial, então deixa eu escrever direitinho aqui.
que nós vamos fazer? Então, Clécio, vamos lá. Que fato marca a passagem do governo provisório para o governo constitucional? A eleição indireta de Getúlio Vargas. Clécio, que fato marca a passagem do governo constitucional para o governo ditatorial? O plano Cohen. Então agora eu já estou no Estado Novo, governo ditatorial, tá? Primeira coisa que Vargas faz no governo ditatorial dele, criar uma nova Constituição. De novo, Clécio, mas já não tem uma em 34? Estou criando a de 37. Aí você pergunta, para que tu tá fazendo essa Constituição se já existe uma, menino, aqui? Resposta, para legalizar o novo governo. Eu não estou fazendo um governo agora mais centralizado ainda que vai ser ditatorial. Tudo tem que estar legalizado. Tudo do governo tem que estar dentro da lei. Então, aquela história. Eu quero prender fulano. Então, primeiro eu crio uma lei falando que o que ele fez é crime. Aí depois eu prendo. É isso que ele vai fazer agora. E o que você vai fazer, Clécio? Eu vou só falar, tá? Vou escrever, não. Vou falar as novidades que essa Constituição trouxe. Pode falar? Pode, gente? As novidades que é a Constituição de 37. Então, enquanto isso, eu tomo água. Clécio, na hora da prova, são duas constituições muito próximas, 34 e 37. As duas foram no governo Vargas, certo? Tem uma grande chance de eu confundir uma com a outra, não tem? O examinador pode querer trocar, não pode? Pode. Dica, para você não cometer esse erro. Falou qualquer coisa que soe como algo positivo, bom, coloca na de 34. Falou qualquer coisa como soe algo ruim, pode de 37. Tá bom? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Primeira coisa, essa Constituição aqui, ela foi outorgada. O que é outorgada, Clécio? Imposta, não foi votada. Vargas montou uma assembleia, um grupo. Não. Inclusive, já vou dar uma dica. No final do curso, vocês querem, no final, um mês antes, vocês vão receber uma série de anexos meus, que eu vou mandar para vocês, inclusive as questões. Tem um que é só sobre as constituições, que eu vou mandar para vocês, mas vou te adiantar. Das 7 constituições que nós, Brasil, temos, só 2 foram outorgadas. Qual é? A primeira, que é de Dom Pedro I, 1824, e essa. Só. Todas as outras são promulgadas. Beleza? Então vamos lá. O que você vai escrever? Que ela foi outorgada. Aí escreve aí, gente, que eu vou falar com vocês agora, aqui rapidinho. Que novidades essa Constituição trouxe? Escreva aí, uma série delas. Primeira coisa, Congresso Nacional fechado. O cara fechou o Congresso? Fechou. Clécio, ele já não havia fechado lá em 30? Foi. Abriu em 34 de novo? Foi. E está fechando de novo agora em 37. Então, o poder legislativo já era. Então, já fala uma coisa. Se aparecer na tua prova que durante o Estado Novo, que é onde eu estou, havia harmonia entre os poderes, como é que vai ter harmonia se eu acabei de lascar com o legislativo? Fechamento do Congresso. Segunda coisa, nomeação de interventores. Clécio, para aí. Interventor, você sabe o que é? Interventor é aquele cara que vai governar os estados sem ser eleito, que é o Vargas que põe? Aí você fala, para. Ele já não havia colocado interventores em 30. Tirou em 34 e está colocando de novo agora. Tá, só não colocou no estado de Minas Gerais. O resto ele colocou interventor em tudo que é lugar. Isso. Terceira coisa, centralização do poder no executivo. O que significa centralização? O poder, quem é o chefe do executivo? Presidente da República. Ele está acima de todos os outros poderes. Legislativo já teve o Congresso fechado. Judiciário está subordinado ao executivo. Pô, Clécio, tá parecendo quase o poder moderador de Dom Pedro II. Você só não pode escrever isso, tá? Que o poder não é hereditário. Mas é a centralização do poder no executivo. Outra! Pena de morte. Uai, agora tem pena de morte? No Brasil já teve pena de morte? Teve! Nessa Constituição aqui, ó. Tem pena de morte. Escreveu, não leu. Vargas comeu. Lascou. Pena de morte. Outra! Censura. Peraí, vai ter censura? E eu vou mostrar aqui como é que é feita. Então, os meios de comunicação vão estar limitados a publicar alguma coisa. Outra, isso aqui eu vou escrever porque vocês vão perguntar o que é. Corporativismo. Clécio,
Sei que é corporativismo, não. É um negócio que Vargas pegou lá da Itália fascista. Ele pegou de Mussolini isso. O que é corporativismo? É o seguinte, a partir de agora os sindicato de quê? Sindicato de professor, de bancário, de rodoviário, de qualquer coisa. A partir de agora os sindicatos serão liderados por alguém do governo. Peraí, explica de novo. Quer dizer que o presidente do sindicato, o chefe do sindicato, tem que ser alguém do Estado, do governo? É. Ué, Clécio, mas aí lascou, né? Vou dar um exemplo. Vamos fazer greve? Bora. Quem é que faz greve? Ué, quem organiza a greve são os sindicatos. Como é que o sindicato vai organizar a greve se o presidente do sindicato é um cara do Estado? É mesmo, então não vai ter greve. Claro que não! Até porque na Constituição, se quiser escrever, o direito de greve foi proibido. Ah, não pode ter greve aqui não? Está escrito na Constituição? Tá. E a última coisa que você vai escrever aí, que é o que vai dar uma baixaria aqui na frente. Qual é a outra coisa? Última característica. Fim, escreve, fim, acabou. Fim dos partidos políticos. Fim dos partidos políticos, todos os partidos, é uma palavra, acho que eu falei isso no ano passado, se eu não falei, vou falar agora. Uma palavra que combina com Vargas é centralização. Tudo tem que passar pelas mãos do Vargas. Peraí, Clécio. Fim dos partidos políticos. Olha e presta atenção. Olha para o seu caderno. Abaixa a cabeça, olha para o caderno e fica só me ouvindo. Você acabou de escrever aí que tinha 2 partidos políticos, centralização total, Leite, tá? Tudo. Então eu já vou falar um troço que o Leite fez um comentário aqui. Se aparecer na tua prova qualquer coisa de Vargas que dê origem a descentralização, governo frágil, então não é Vargas. É outra coisa. Então já sabe que o item está errado. Tá bom? Vargas é centralização. Olha só. Clécio, tá no meu caderno aqui embaixo escrito que existia ANL e AIB, certo? A ANL já rodou em 35. Tá. Tem a AIB, que inclusive apoiava Vargas. Certo. O que acontece com a AIB em 37? Ela é fechada. Ué, como é que você sabe? Tá escrito, você acabou de escrever na Constituição, meu pai. Fim dos partidos políticos. Ah, égua. Então, peraí. É isso que eu ia falar, Leide. Então, a AIB é fechada em 37? É! Aí a pergunta que antes que você digite aí, eu já sei que você vai fazer, vocês estão pensando é, Vargas é doido? Por que ele vai fechar um partido que apoiava ele? Alguns dizem até que o plano Cohen foi elaborado pelo Partido Integralista. Ué, então Vargas é maluco? Como é que ele fecha alguém que apoia ele? O Leite escreveu aqui, ó, fechou, rodou o cara que ele apoiava. Resposta. Você, o Leite, você mesmo já meio que deu a resposta. Vargas não é altamente, vou usar suas palavras, centralizador, ele não divide poder com ninguém. Você fala, tá, Clécio, mas aí não precisa fechar o partido que está apoiando. Pausa, olha para mim, por 30 segundos só. Vou contar uma historinha rapidinho. Só olha para mim, não escreve nada não. Solta a caneta. Solta a caneta e olha para mim. Na Itália existia um partido de extrema direita, chamado Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini. O partido foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 1922, o partido assumiu o poder. Na Alemanha existia um partido de extrema direita, chamado Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. O partido foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 1933, o partido assumiu o poder. Eu vou resumir. Aconteceu a mesma coisa na Espanha com Francisco Franco e em Portugal com Salazar. Agora traduz essa história para o Brasil. No Brasil existia um partido de extrema direita, chamado Partido Integralista, liderado por Plínio Salgado. O partido foi crescendo, crescendo, continua o raciocínio. Se você seguir o raciocínio dos outros, falar, e o partido tomou o poder. Só que Vargas diz, peraí, mas o poder sou eu. Resposta, então, da pergunta. Por que ele fechou um partido que apoiava ele? Exatamente, Leite, já até escreveu. Vargas fechou para que no Brasil não se repetisse o que estava acontecendo na Itália, na Alemanha, na Espanha, Portugal. Vai que esse partido cresce, e vou usar a palavra do Leite, o que o Leite falou aqui, e me engole. Antes que isso aconteça, eu tomo uma atitude. Fecho o partido. Por quê? Centralizador. Porque no resto do mundo está acontecendo isso. E Brasil é reflexo do que está acontecendo lá de fora. No resto do mundo, partidos fascistas estão crescendo e estão assumindo o poder. Aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal. Está acontecendo mais no leste europeu, alguns países. Não quero que aconteça aqui, porque no caso aqui, o poder sou eu. Então, eu vou fechar. Menino bruto. Fechou até o partido que ajudava ele. Por causa disso, ele fechou quando? Em 37, está escrito na Constituição.
Por causa disso, em 38 ocorre o quê? A intentona integralista. Clécio, explica. Acho que não preciso explicar, né? É a mesma coisa que intentona comunista, só muda os nomes. O que foi intentona integralista? Foi o Partido Integralista tentando dar um golpe em Vargas. Por que eles vão tentar dar um golpe em Vargas? Porque Vargas fecha o partido deles, A e B. E por que Vargas fecha? Acabei de explicar. Entenderam? Não preciso falar que isso aqui não deu certo, né, gente? Óbvio que não. Eles vão tentar dar um golpe do Vargas, claro que intentona vai ser um golpe frustrado. Plínio Salgado é expulso do Brasil, partido fechado, o pessoal se lasca. Claro que não. Assim como a intentona comunista, isso aqui dá com os burros na água. Óbvio. Acho que todo mundo já sabia, né? Vamos continuar, gente. Eu estou no Estado Novo ainda, tá? Beleza, gente? Pode seguir? Alguma pergunta? Não, Clécio? Continua. Então vamos. Gente, durante o Estado Novo, Vargas criou 2 órgãos do governo. Um chama DASP, que foi criado em 38. O outro chama DIP, que foi criado em 39. Fala o que é o quê? Isso aqui são órgãos do governo criado por Vargas durante o Estado Novo, tá? Então vamos pro primeiro aqui. DASP. Primeiro deixa eu falar a sigla, se alguém quiser anotar aí. DASP é Departamento de Administração do Serviço Público. Repete. Departamento de Administração do Serviço Público. Tá, mas o que você tem que escrever no caderno é pra que serve esse trem? Então vamos lá. Aí você vai falar, serve para administrar o serviço público, né? É quase isso. DASP, gente, é um órgão do governo que serve para administrar as finanças do serviço público. Serve para administrar a economia do serviço público, o dinheiro do serviço público. Não é as finanças do Brasil, não. Quem cuida das finanças do Brasil é o Ministério da Fazenda. As finanças do serviço público. Traduz. Função da DASP, gente, é meio que enxugar os órgãos públicos que estão demasiadamente cheios. Exemplo, vou dar um exemplo claro. Vocês, todo mundo aqui é adulto, já trabalha para um tempão, vocês devem saber o que é isso. Existe um troço no Brasil que existe até hoje chamado cabide de emprego. O que é cabide de emprego? É você criar um cargo público qualquer que não tem função nenhuma só para empregar um amigo teu, um parente teu, alguma coisa disso, não é? A função da DASP era acabar com isso. É acabar com essa farra do boi. Então, por exemplo, a DASP vai chegar num órgão. Quantas pessoas tem aqui? 3.000 pessoas. Espera aí, mas com 2.000 não dá para esse órgão funcionar? Vai. E essa outra 1.000 aí tá fazendo o quê, então? Então, a DASP tem a função de gerir, administrar as finanças dos órgãos públicos, do serviço público. A ideia é enxugar a máquina pública com quem está sobrando. Claro que nem sempre foi feito assim, mas a ideia é essa, tá? Da DASP. E a DIP? Clécio, por que você está selecionando a DIP? Eu teria um carinho especial com a DIP. Ela tem mais chance de cair. O que foi a DIP? Bom, primeiro eu vou fazer igual a DASP. Eu vou explicar o que é a sigla para depois falar para que serve esse órgão. É um órgão do governo também, criado por Vargas durante o Estado Novo. Mas já vou dar a dica. Quando eu falar o significado da sigla, morreu o assunto, porque a sigla é autoexplicativa. Quer ver? Anota aí. DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. Repita. Departamento de Imprensa e Propaganda. Significa que a DIP é o órgão responsável por 2 coisas no governo Vargas. Uma, Departamento de Imprensa e Propaganda, é fazer censura. Ué, se eu estou no Estado Novo, está escrito na Constituição que tem censura, quem é que faz censura? Ela. 1939, é criar a DIP. Tudo que for ser publicado, antes de ser publicado, tem que passar pela DIP. Ela que diz o que pode e o que não pode sair. Então já tem uma coisa. Clécio, estamos no Estado Novo de Vargas. Deve ter um monte de gente sendo presa, morta ou expulsa do Brasil. Como é que você sabe disso? Aonde que isso está aparecendo? E segunda coisa, para que serve a DIP? Para fazer censura e para fazer propaganda positiva do governo. Então, égua. Então a DIP, queridos, ela serve para fazer
propaganda positiva do governo. Ou seja, exaltar o governo com festivais de música, com desfile na rua, temas de escola, de samba enredo, de escola de samba, qualquer coisa que venha exaltar o governo é responsabilidade da DIP. Ela que vai administrar a propaganda do governo, em tudo, em tudo. Vou falar um troço que não foi a DIP que criou. Isso que eu vou falar foi criado em 34, mas a partir de 39 passou a ser administrado pela DIP. Um troço que tem até hoje, gente. A Voz do Brasil, que você já deve ter ouvido, obviamente. 1 hora só mostrando as benfeitorias do governo, gente. Durante 1 hora. E você sabe que é um programa obrigatório, é lei. Toda a rádio tem que passar. Você sabe que antigamente era obrigatório o mesmo horário, de 7 às 8. Você deve lembrar disso, né? Aqueles carros antigos que não tinham DVD, não tem nada. Esse é o horário que a gente está saindo do trabalho. Você é obrigado a ouvir isso porque não tem mais nada na rádio. Fazendo propaganda do governo, tá? Festivais de música. Por exemplo, sabe um troço que a DIP fez, que Vargas fez maravilhosamente bem? Dia 1º de maio. Foi ele que criou? Não. 1º de maio é uma data internacional, Dia do Trabalho. Só que talvez vocês não saibam que o dia 1º de maio, gente, é uma data internacionalmente, no mundo todo conhecido, como dia de protesto. É nessa data que, geralmente, os trabalhadores vão para as ruas reivindicar, sei lá, qualquer coisa. Qual a grande jogada que Vargas fez através da DIP? Feriado no Brasil e o governo vai pôr festividades gratuitas para o povo. Traduzindo, Vargas transformou uma data de protesto em data de festa. Não entendi, Clésia. Tu vai fazer protesto na rua fora Bolsonaro, com Anitta cantando de graça pra você no gramado da esplanada dos ministérios, gente? Hoje em dia? Não, tu tá pensando em protesto com pipoca, algodão doce, pula-pula de graça, que existe até hoje. Quem começou isso? Dá festa pro povo. O povo não se revolta. Ah, tá. Entendeu? Não estou falando se isso é uma coisa boa ou ruim. O que eu estou falando é, funciona. Funciona. A DIP era responsável por isso. Entenderam, gente? Beleza? Até agora eu estou tranquilo? Que eu vou fazer uma mudança agora aqui na aula. Tranquilo, gente? Escreve aí. Tranquilo. Vou fazer uma pequena mudança aqui. Acabou não. Todo mundo morreu. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo. Ah, estão vivos ainda. Que bom. Gente, eu vou fazer um negócio com vocês agora. Para eu terminar esse período de Vargas. Vargas não vai sair do governo hoje, não. Acho que ele vai sair só semana que vem. Não vai dar tempo. É o seguinte, gente, porque tem uma parte importante de Vargas que eu vou ter que falar, que é da Segunda Guerra Mundial. Aí, como você vai fazer prova do Exército, seria prudente, assim como a Guerra do Paraguai, ter um carinho especial com a Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra não vai dar tempo de a gente falar hoje, tá? A gente fala na aula que vem. Então, vamos lá, gente. Essas duas coisas que eu vou ter que falar. Você vai ter que fazer uma mudança aí no seu caderno. Presta atenção no que eu vou falar aí. Tudo que eu ensinei para você sobre Getúlio Vargas até agora, eu ensinei em ordem cronológica. Assumiu o poder em 30, 32 rolou um baixaria em São Paulo, blá, 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 blá. Já estou em 39 com a DIP. O que você vai fazer no teu caderno agora? Essas duas coisas aqui que vocês estão olhando, populismo e economia, são as características de Vargas. Só que essas duas coisas aqui não estão em ordem cronológica. Traduzindo, o populismo e a economia que eu vou falar não é populismo e economia do Estado Novo, não. Eu vou falar populismo e economia do Vargas todo, do governo Vargas. Então não é assim, não, ó. Vargas criou a DIP e agora começou o populismo. Não, o populismo ele existe desde 1930. Essa economia que eu vou falar é desde 1930, tá bom? Eu vou falar disso, gente. Por que você está falando só agora no final? Porque agora os exemplos que eu vou dar você vai entender, porque já passou um monte de coisa de Vargas. Então isso aqui não é característica exclusiva do Estado Novo. Isso aqui é característica de Vargas todo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é populismo que não tem como falar Vargas sem populismo? Então vamos lá. Vou falar mais uma vez, tá? Populismo é uma técnica de governo, é uma tática de governo, uma forma de governar, onde o governante
agrada ao povo com benefícios em troca do controle. Repete. Populismo é quando o governante agrada a população dando uma série de melhorias, dando uma série de benfeitorias em troca da submissão. Então, populismo é eu, governo, dou para você, povo, um monte de coisa bacana, mas em troca, obediência, controle, tá? Pode dar um exemplo disso, que vai que na prova eles peçam exemplos de populismo. Pode. A Constituição de 34 toda. O povo tá ganhando benefício? Tá. Voto secreto, voto feminino, as 10 mil leis trabalhistas, o povo tá ganhando alguma coisa. Agora em troca, sem greve, sem manifestação, obediência. Eu dou coisa bacana, mas em troca eu quero a submissão. Por isso que a gente não pode falar que é a mesma coisa que política de pão e circo, porque no pão e circo o povo não ganhava nada. Aqui ganha. Tá ganhando. Vocês ganharam o voto secreto, vocês ganharam o salário mínimo. Você tá ganhando. Mas em troca disso. E o populismo de Vargas, ele era alicerçado em 3 bases. Ou seja, Vargas fazia o populismo através disso, disso e disso. Quais são as 3 bases? Uma, valorização do trabalho e do trabalhador. Vargas é conhecido como pai dos pobres. Tudo que ele faz, leis trabalhistas, não é para o trabalhador. Então Vargas valoriza o trabalho. Para ele, o trabalhador é o alvo principal do seu governo. Pausa. Trabalhador urbano, tá? Operário. Você vai entender aqui na economia. O que mais, Clécio? Nacionalismo exaltado. O que é nacionalismo exaltado? Vargas era exageradamente nacionalista. Tudo para ele é voltado para o Brasil. Tá? Amor à pátria, exacerbado, patriotismo. E você vai ver na economia também. Vou dar um exemplo. Assim que em 37, quando ele fez a Constituição, ele fez uma cerimônia pública, como o cara é meio pancada da cabeça. Ele fez uma cerimônia pública, eu não sei quantas mil pessoas. Sabe o que ele mandou fazer nessa cerimônia? Hastear todas as bandeiras do Estado. Todas dos estados. E a bandeira do Brasil no meio. No meio da cerimônia, no meio do povo, ele mandou queimar todas as bandeiras. Credo, Clécio, queimar bandeira é até crime, né? Ele mandou queimar todas as bandeiras, menos a do Brasil. Deixou só do Brasil hasteado. E fez um discurso basicamente falando o seguinte: a partir de hoje, não existe mais gaúcho, baiano, paulista, mineiro. Todo mundo é brasileiro. Acabou. E outro. Culto ao líder. O que é culto ao líder, Clécio? A DIP tinha a função de fazer o povo obedecer ao governo. Não tinha a função de fazer o povo obedecer à pessoa do Vargas. Eles tinham uma obediência cega a Vargas. Você vai ver na aula que vem. Não, minto, não é a aula que vem, na outra. Quando ele morrer, o Brasil vai parar, desesperado. Então a ideia do culto ao líder é de ter uma obediência a ele. Clécio, eu estudei isso aqui também, são características do fascismo. Muitas delas são. Em Clécio, então Vargas era fascista, não era? Resposta, não interessa, não vai cair na tua prova. Mas, isso pode cair na tua prova. O governo Vargas, principalmente o governo do Estado Novo, tinha características fascistas? Tinha. É um governo ditatorial? Tinha. Ó, já vou falar um troço aqui, que a economia não vai dar tempo de falar hoje, vou falar na aula que vem. Então, eu já vou te falar uma coisa. Você está fazendo prova para um concurso militar, para uma instituição militar. Provavelmente na tua prova, a palavra ditadura só vai aparecer em um momento. Esse, do Estado Novo. Porque o governo militar de 64, dificilmente eles vão chamar de ditadura, né? Óbvio. Aqui, sim, pode aparecer ditadura, pode falar que tem características fascistas. Você pode dar exemplo? Pode. Centralização do poder, censura, culto ao líder, nacionalismo exaltado. Tudo isso que você está falando, Clécio, são características fascistas também? São, tá? Vargas fazia muito. Se vocês aí, dependendo da idade de vocês, que eu já sou mais velho que vocês, né? Já tô lá lascado. Mas vocês têm uma idade próxima à minha, se você tiver um vô, não sei se vocês têm vô vivo ainda, ou pai, acho que não, mas vô. Pergunta, era normal antigamente, nas casas, ter um retrato de Vargas na parede. Ah, Clécio, é uma lei. Não, não é lei não. As pessoas tinham porque queria. O retrato do presidente na parede da tua sala. Isso era comum antigamente. Então, gente,
essa ideia de culto ao líder que a DIP fazia maravilhosamente bem. Não vai dar tempo de eu falar economia. Quer ver? Posso contar um detalhezinho só para vocês entenderem como é que essa ideia de que Vargas virou um mito, falar mito hoje é até complicado, mas enfim, como é que ele virou um ícone? Vou falar um detalhezinho aqui só para encerrar aqui, para descontrair vocês. Meu pai é militar, tá? Mas ele é militar da reserva, tá? Igual vocês. Sargento, bonitinho, foi até capitão, tá? E aí, o que meu pai falava? Que o pai dele ensinava. Meu avô era Vargas de carteirinha. Se ele pudesse, andava com a camisa. Eu amo Vargas. Sabe o que meu avô falava quando meu pai era pequeno? Olha só para você ver como é que é a influência do governo na vida privada. Meu avô falava pro meu pai quando era pequeno assim. Zezinho, chamava ele. Quando crescer, você vai fazer faculdade de veterinária ou agronomia, tá? Você fala, eita porra, o pai tá decidindo o que o moleque vai fazer? Aí ele perguntava, por que, pai, eu tenho que fazer isso? Resposta do meu avô, que era todo Vargas. Porque no momento é disso que o Brasil precisa. Peraí, tu vai fazer uma graduação não do que você quer, mas do que o Brasil tá precisando? Ele falava, é assim que funciona. Getúlio Vargas. Entenderam? Então, amados, o que você vai escrever aí? Aula que vem, eu vou começar com a economia do Vargas e vou para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Que já estão me batendo na porta aqui. Queridos, um grande abraço para vocês. Fique com Deus, uma boa noite. Amanhã a gente se encontra de novo. Valeu, galera. Um abraço. Marilu! Cá, mulher! Daqui a pouco aparece Marilu aí. Um abraço, gente. Marilu! Rafael, tá aí? Tá aqui. Se você encontrar ele, fala pra ele dar um pulo aqui, por favor. Valeu, Leite. Obrigado, querido. Um abraço, gente. Ô, Rafael Negão! Boa noite, Gilvan. Boa noite, Leonardo. Com Deus, querido. Rafael, menino, vem cá.